Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Tem uma fase na nossa vida, é inevitável quando isso tem que acontecer, e todo mundo está sujeito na sua vida a ver isso acontecendo. Uma grande tempestade vem contra a nossa vida, provoca o caos. Telhados são arrancados, paredes são derrubadas. De repente, a gente se vê inundado por muitos problemas, por muitas dificuldades, e olha, é uma coisa que se a gente não tiver cabeça, a gente se desespera e faz uma loucura. Contudo, eu falo para você, numa situação dessas, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Saber que Jesus Cristo é o nosso intercessor, Ele está sentado à destra do Pai e roga ao Pai socorro por nós. Está escrito na Santa Palavra de Deus que o Espírito Santo vai ao Pai com gemidos inexprimíveis, e ali são elevadas aos céus as nossas necessidades. Nós aqui na terra não estamos desamparados. Você que está me assistindo, talvez você esteja numa situação dessa, ou se um dia passar por uma situação dessa, o negócio, meu irmão, é levantar a cabeça, ajuntar os cacos, seguir em frente e buscar, debaixo da misericórdia e compaixão de Deus, uma reconstrução para a sua vida. Eu vou contar um pouquinho aqui do que me aconteceu e como Deus está trabalhando na minha vida. A história de um reflete na vida de outro. Então eu creio que a vitória de um poderá refletir como vitória na vida de outro. Todo mundo sabe, já contei aí num vídeo, essa tempestade veio sobre mim, meus irmãos. Eu passei um período bom, longo, por uma provação. Servindo a Deus na igreja, no meu ministério, fazendo tudo com grande amor, com grande carinho. Sofri uma grande perseguição na igreja só porque era amigo de um ancião que os demais anciães e algum grupo do ministério não gostava. Esse irmão estava passando por uma enfermidade, por uma dificuldade. Da enfermidade eu nem sabia, mas da dificuldade em raciocinar, em organizar ali o seu trabalho na obra, disso eu sabia. Encostei meu ombro nesse servo, no ombro dele, e comecei a ajudá-lo no que era necessário e evitar que ele fizesse algum dano para a obra e para ele mesmo. Afinal, a gente sabia que alguma coisa não estava boa para ele. Um servo amado, um servo batalhador, um servo que, enquanto teve saúde e lucidez, trouxe muita prosperidade para a obra do Senhor. Bom, mas não fui compreendido por perseguirem esse servo, por não se interessarem pelo problema que ele estava passando. Fui perseguido por ser considerado seu amigo, e nós dois, ali, mal interpretados como os divisores da obra de Deus. Bom, irmãos, essa perseguição me durou 2 anos, e cada dia ficava mais difícil. Um ministério de ancião muito abençoado, mas ao mesmo tempo um ministério que já estava me causando muita tristeza. A tempestade começou mesmo a aumentar quando fui atender uma reunião da mocidade
aqui numa cidade vizinha, né? Pontal, vizinha assim, 120 quilômetros para frente aqui da cidade de Franca. Na volta, infelizmente um acidente fatal, né? Uma moto com um casal, imprudentemente, infelizmente, mas Deus sabe de todas as coisas, foi ultrapassar 2 tremiões, aqueles caminhões de cana, entrou na minha mão, joguei o carro para o acostamento, mas não teve jeito. Lá na terra, a moto colidiu com o meu carro e 2 pessoas perderam a vida. Ali já começou falando que eu havia matado 2 pessoas. Praticamente nenhum tipo de apoio de quem precisava me apoiar e ver direitinho o que tinha acontecido, né? Irmãos, tem coisas que não tem jeito. O que eu podia fazer, irmãos, né? Mas infelizmente aconteceu, foi um choque ver um casal novo perder a vida. Irmãos, e ali ainda não ter o apoio. Passou ali 8 meses, irmãos. Minha filha tinha um problema de escoliose, a Samela Paula, uma curvatura grave na coluna, que já tinha comprometido 90% do seu pulmão esquerdo, já estava com dificuldade até para respirar, os graus aumentando muito dia a dia. Infelizmente, tivemos que operar a nossa filha. E no 5º dia de recuperação, parecia que tudo ia bem, começou a aparecer as complicações, intestino preso, má funcionamento dos órgãos, e num domingo de madrugada ela passa mal, sofre várias paradas e Deus recolhe a minha filha. Irmãos, que tempestade! Até hoje essa parte é difícil para mim, porque um pai sepultar a filha, uma mãe, isso não está no cronograma natural da vida, né? Irmãos, choramos, sepultamos a filha. Até hoje a gente tem um luto profundo que não passa, a saudade é muito grande. O que nos conforma, o que nos conforta, o que nos consola é saber que nós temos a esperança da vida eterna e do reencontro. Luto com todas as minhas forças para guardar a fé, vencer a carreira, combater o bom combate e assim também receber a coroa da justiça. No arrebatamento, vamos participar depois das bodas, vamos morar com Cristo eternamente e eu sei que na glória celeste eu vou rever a minha filha. Com outro nome ela estará e eu também terei outro nome, junto de todos os heróis e heroínas que vencerem esse mundo, né? E também forem dignos da salvação, da coroação eterna. Irmãos, uma semana depois que Deus leva minha filha, um boicote muito grande ao meu ministério sobre algumas apresentações, as coisas continuaram piores. Não respeitaram a dor do meu luto. Eu só sei, irmãos, que 15 dias depois, numa reunião aqui na Regional de Ribeirão Preto, após ver aí o boicote a algumas apresentações, ao meu trabalho, nada se aprovava mais dele, tudo por perseguição, e eu estourei, irmãos. O problema de eu ser afastado do meu ministério foi esse estouro. Disse a verdade, mas num tom que não deveria ter dito. Na verdade, não deveria ter dito nada. Mas a gente é ser humano. O mundo caindo em cima de mim. Muitas coisas acontecendo em sequência. Já fui parar, irmãos, em 2 reuniões. Numa delas, eu pedi um tempo para tratar. Para o homem, eu pedi misericórdia. Sabe o que eu ouvi, irmãos? Que misericórdia não é o que eu estava pensando. O homem me negou a misericórdia. Eu me vi no fundo do poço, último grau de depressão. Tem um relatório aqui, não vou mostrar para ninguém, que não precisa, está aqui até hoje. Um irmão amoroso pagou uma consulta para mim, 8 anos atrás, R$500. Eu não tinha condição para isso. Me foi, irmãos, dado um medicamento para depressão. Comecei a tomar esse medicamento. 2, 3 dias estava bom, 4 dias, 10 dias. Depois disso ele me jogou numa cama. Eu não queria mais saber de mundo.
E eu clamei a Deus e Deus me libertou da depressão. Irmãos, eu só sei que 15 dias depois de eu ter sepultado a minha filha, fiz esse desabafo. Na outra semana, eu já tinha sido sem misericórdia, sem compaixão, sem amor. Os irmãos não se interessando por mim, nem por minha família, nem pelo que a gente sentia. Eu já estava também afastado do meu ministério. A Irmandade simplesmente me abandonou. Uns 10 irmãos aí lutaram pela minha volta, foram em São Paulo, foram em outra cidade, mas simplesmente, irmãos, foi dito para eles, esse Aguinaldo aí não é o que vocês estão pensando. Até hoje eu queria saber o que eles sabem sobre mim, que eu não sei. Minha esposa também tem interesse nessa história. Mas é claro que a gente entregou para Deus. Irmãos, resumindo, depressão, desprezo da Irmandade, sem a minha filha, em choque pelo acidente lá em Pontal. Na verdade foi em Cândia, né, o acidente, mas a família que sofreu isso era de Pontal. Irmãos, desprezo da Irmandade, nem um telefonema a mais. Me abandonaram sem dó e sem misericórdia. Até hoje, irmãos, pessoas que vinham aqui em casa, sentavam-se à minha mesa, comiam, bebiam comigo, todo dia passava aqui, perguntava se eu estava bem. Nunca mais tive um telefonema. Eu olhei para a minha vida, eu estava debaixo dos escombros. A tempestade foi forte. Choro, desprezo, desconsideração, julgamentos, mentiras sendo espalhadas pela cidade, de que eu agredia, e ainda até hoje tem essa história, a minha esposa, que eu maltrato os meus filhos, que eu não sou um bom pai, que eu não sou um bom esposo. Meus irmãos, se eu fosse uma pessoa fraca, fraco eu sou, mas uma pessoa sem fé, sem uma determinação, sem um sonho, sem projeto, sem meta para a minha vida, sem Deus no coração, eu teria feito besteira com a minha vida. Mas sabe o que eu fiz? É o que você vai fazer. Eu levantei a minha cabeça. Eu me entreguei ainda mais para Deus e para Cristo, para a minha fé. Eu ajuntei os cacos, fui aos poucos retirando de minha cabeça, de cima de mim, os escombros. Deus foi limpando o terreno para mim. Não pude, irmãos, não tinha mais condição de estar congregando ali. Muita injustiça, muita maldade. Estava eu ali procurando uma outra igreja para levar a minha família, para a gente servir a Deus em paz. Mas como Deus é bom, irmãos, Deus queria me levantar na terra do meu sofrimento, no mesmo segmento que Ele me chamou para servir a Ele. Mostra aqui um trabalho numa nova igreja, com a mesma fundamentação, com a mesma doutrina, só que com interpretações diferentes, mais lógicas, mais dentro das Escrituras Sagradas. E quando tinha gente rindo de mim e de minha família, nós estamos ali fundando a ICB, Igreja Cristã no Brasil. Todo mundo falando que ia fechar, que ia acabar, que nós éramos apóstatas, nos comparando aos anticristos. Tanta mentira, tanta falsa doutrina, tanta heresia para cima da cabeça da gente. Mas nós não pensamos em um minuto sequer de dar o troco em alguém, porque a gente não vive na lei, a gente está debaixo da graça de Deus. Até esse vídeo, irmãos, 8 anos já se passaram, 7 anos dentro da nova igreja. A igreja está crescendo, Deus me reergueu no meu ministério, famílias estão sendo reconstruídas, gente que estava na calçada espiritual está servindo a Deus, seus filhos estão tocando com a gente, irmãos. A obra está crescendo, já tem muita gente aqui, já estamos indo para outras cidades e já tem gente, irmãos, que até já está pedindo perdão pelo que fizeram, mandando gente ligar aqui. Eles não falam, mas já veio um ancião aqui 2 vezes na minha casa, querendo um trabalho para a nossa volta. Deus, irmãos, está me justificando. Não voltamos porque agora Deus me deu uma nova missão. Eu tenho um chamado aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil. Deus quer que eu cumpra o ministério que Ele me deu aqui. A minha vocação é a palavra de Deus, é anunciar o Evangelho. Eu estou aqui fazendo isso com muito amor e com muito carinho. Resumindo, irmãos, Deus está exaltando a cabeça do irmão Aguinaldo, da sua família.
E eu estou aqui louvando a Deus, contando esse testemunho para você. O que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, a tempestade chegou aí na sua vida. Você também está debaixo dos escombros, mas Deus vai te tirar. Tenha uma determinação, não perca a sua fé no Senhor. Deus vai levantar a sua cabeça, Deus vai reconstruir a sua vida. Faça como eu, ajunte os cacos. Não olhe as críticas destrutivas. Olhe a fé que está no seu coração. Acredite, o Espírito Santo vai conduzir a sua vida. Deus vai te abençoar e Deus vai te renovar os dias. No lugar dos espinheiros, dos cardos, de tanta coisa caída em cima da sua cabeça, o Senhor vai plantar uma linda lavoura, vai reconstruir aí a sua construção espiritual. O seu adversário vai ver que você tem Deus, que você não é uma pessoa que desiste fácil. Você fala: Senhor, eu estou passando isso, eu estou sofrendo uma injustiça, estão inventando mentira, estão fazendo julgamento, mas eu creio na sua justiça, irmãos, e é a justiça de Deus que vai prevalecer na sua vida, como essa justiça está prevalecendo na minha vida. Chegou o tempo, meu irmão, chegou o tempo, minha irmã, de você ajuntar os cacos, de você reformar a sua vida, de você dar novos passos, vislumbrar novos horizontes. Está na hora de você sair da lama desse passado, essa lama que jogaram contra você, para embargar a sua carreira, para te fazer escorregar, tropeçar, cair, embaraçar os seus passos. Está na hora de você, nesse presente, se autodeterminar e falar assim: eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Eu vou vencer porque Deus está na minha vida. Eu tenho dom, eu tenho capacitação, eu tenho uma história linda que está sendo escrita. Isso que eu passei não foi para me destruir, não foi para me derrubar de forma definitiva. Tudo tem um propósito na nossa vida, meu irmão. Esse seu sofrimento tem um propósito atrás dele, que é o de Deus te reescrever a sua história e te colocar num alto monte, e ali você fincar a bandeira da sua vitória. O inimigo pode ter rido, pode ter cantado vitória, só que ele se precipitou, ele é um ansioso, um precipitado, ele não conhece exatamente ainda o trabalhar de Deus. Ele sabe que Deus trabalha, mas ele não sabe os meios que Deus usa para trabalhar na vida de um filho seu, na vida de uma filha sua. Logicamente, irmãos, que nós nos abatemos nesse tempo, irmãos, a gente pensa que vai ser derrotado, a gente é fraco, a gente é fraca, mas se a gente tem uma confiança, a força é restabelecida, há uma regeneração de fé, um renovo de confiança, a nossa fé se multiplica. Daqui a pouquinho, irmãos, olha Deus trabalhando na nossa vida e o nosso inimigo ficando confundido e envergonhado. Sabe, eu contei aqui um pouquinho do meu testemunho, porque eu estou vencendo. E eu estou te trazendo uma mensagem aqui para te dizer: você vai vencer também, porque Deus está na sua vida. Deus te ama, o homem te jogou fora, mas Deus te colocou por um tempo escondidinho debaixo das asas dele. Ele está te curando, como ele me curou. Ele está te preparando para te recolocar no campo de batalha, agora com uma outra força, com uma outra determinação, mais experiente, mais sábio, mais sábia. E você vai ver que o gigante vai cair, irmãos. Hoje eu vejo a minha vida sendo reconstruída. Eu sou muito feliz, porque eu vi que Deus não se esqueceu de mim, que Deus não me abandonou, porque Deus não abandona os seus filhos. Hoje, com todas as forças de minha alma, eu luto pelo Evangelho de Cristo, eu falo para as pessoas da palavra de Deus, eu uso as minhas redes sociais para falar do Senhor, para falar da palavra, eu uso aqui o canal do YouTube para contar a minha história, para me sentir instrumento usado por Deus, para te transmitir palavras de fé, palavras de ânimo, e eu tenho certeza, irmãos, muitas pessoas, assim como eu, vão vencer através da fé. E você é uma delas. Então está aqui o meu testemunho de hoje, a mensagem que o Senhor me guiou para te trazer, para te falar: não desista. Não pense em fazer besteira contra a sua vida. Nada está perdido.
O mundo pode parecer ter caído sobre a sua cabeça. Os caminhos, todos eles parecem estar fechados. Mas o Senhor está permitindo algo agora para confundir o seu adversário. Deus vai trabalhar na sua vida. Se Ele vier pelo mar, Ele não vai deixar rastro no mar. Se Ele vier pelo ar, Ele não vai deixar rastro pelo ar. Se Ele vier por terra, Ele não vai deixar pegada na terra. O inimigo não sabe por onde Deus virá. Talvez nem você saiba, mas o que importa é que Deus virá. Ele já está vindo, viu? Pulando monte, saltando outeiro, vem com o cesto cheio, especiarias, tudo o que você precisa está na mão do Senhor. Só faça a sua parte. Não desfaleça na fé, persevere em oração. Continue entregando os teus caminhos ao Senhor, tudo Ele fará na sua vida. Você é uma pessoa justa e não será desamparada. A sua descendência não vai mendigar o pão. Outra vez eu digo para você, você pode ter caído, mas se você caminha por caminhos justos, prostrado você não ficará, porque a mão do Senhor te susterá. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Suas folhas não murcham, seus frutos virão na estação própria. Tudo quanto você fizer prosperará, porque Deus vai confirmar as obras de suas mãos. E a alegria do Senhor te visitará. Está escrito na palavra que a alegria de Deus é a nossa força. Meu irmão, para Deus não tem nada difícil, para Deus não há nada impossível. Todas as coisas podemos nele que nos fortalece diariamente. Glória ao santo nome do Senhor. Nunca se esqueça, o Senhor está com você todos os dias de sua vida e tudo é possível ao que crê. Creia nessas palavras e a sua vitória chegará. Deus é na sua vida, meu irmão. Deus é na sua vida, minha irmã. Deus te abençoe.